Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos, a graça e a paz do Senhor. A nossa live dominical no Instagram chega ao fim no sentido escatológico. Começamos essa live há algum tempo atrás sobre escatologia. E de lá para cá nós temos estudado muitos assuntos pertinentes. Essa série Escatologia em tempos de pandemia nos rendeu exposições boas. Mateus 24, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, segunda carta de Pedro, capítulo 3, Apocalipse, capítulo 6, Apocalipse, capítulo 12, Apocalipse, capítulo 13, Apocalipse, capítulo 20. Hoje nós vamos abordar Isaías 65, 17 a 25 e Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 8. Vai ser a nossa exposição final dessa série de escatologia em tempos de pandemia. É a nossa última exposição escatológica hoje. Na semana que vem, nós vamos começar uma série de exposições em assuntos bastante relevantes. Na verdade, foi um livro que eu escrevi, Cristo nos Salmos, e vou trabalhar com vocês todos os salmos messiânicos, todos os salmos proféticos, messiânicos. Um por um, nós vamos fazer a exposição deles e eu espero que vocês estejam nos acompanhando sempre. Essa live começou a pedido do pastor Eliseu. Certo domingo, ele ligou para mim e solicitou que eu fizesse uma live para substituir a escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista de Goiânia. E como sempre, acatei o seu conselho e fiz a primeira live, e daí então se tornou bastante popular. O pessoal acompanha ao vivo, outras pessoas assistem depois, comentam. Se tornou bastante interessante. O pessoal assistindo, curtindo, gostando, pedindo mais, indicando textos para que eu fizesse exposições bíblicas. Isso é muito importante. Então, a nossa série de escatologia bíblica em tempos de pandemia encerra-se hoje. Mas, próxima semana vamos começar uma série sobre Cristo nos Salmos. Foi um livro exegético que escrevi e eu vou trabalhar cada salmo no seu contexto histórico e profético, apontando para Jesus. Vai ser muito bom e eu espero que vocês acompanhem aqui também. Na verdade, nós vamos começar na próxima semana com o Salmo 2. Salmo 2, nós vamos trabalhar o primeiro salmo messiânico, cristológico. Cristo nos Salmos é a nossa próxima série expositiva nas lives do Instagram. Caso a igreja esteja liberada a voltar
nós vamos voltar à sua regularidade no domingo, pela manhã de 9 às 11. Aqueles que me perguntam tanto nesse período sobre escatologia, visite a Primeira Igreja Batista de Goiânia, nas exposições de Daniel, estamos no capítulo 11, e nas exposições de Apocalipse, estamos no capítulo 14. Então, você será bem-vindo ali para estudar esses assuntos conosco. Na verdade, depois que finalizar Daniel, nós vamos começar Zacarias no Antigo Testamento, o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, você será bem-vindo ali, tá? Enquanto as nossas lives escatológicas terminam hoje. Vimos Mateus 24, 1 Tessalonicenses 4, 2 Tessalonicenses 2, 2 Coríntios 15, 2 Pedro 3, Apocalipse 6, Apocalipse 12, Apocalipse 13, Apocalipse 20, hoje Apocalipse Isaías 65, 17 a 25 e Apocalipse 21 e 22, certo? É o que nós vamos ver hoje, claro, de forma bastante resumida. O Instagram tem limitado o tempo aqui, não tem como trabalhar esse assunto todo. Na verdade, a igreja brasileira é analfabeta sobre esse assunto. Infelizmente, é uma realidade. Novos céus e nova terra é um assunto completamente esquisito na igreja. O pessoal raramente escuta algo semelhante a isso. E há muita coisa que eu descobri nas escrituras que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Pois bem, vamos começar lendo o livro de Isaías, capítulo 65, versículo 17 ao 25. Eu faço a explicação dessa profecia. Depois nós vamos perceber a desdobradura dessa profecia em Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 8, certo? Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e folgarei do meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor Deus. Meus irmãos, as passagens veterotestamentárias que apontam para essa realidade do mundo vindouro ou estado eterno, como costumeiramente chamamos na teologia, apresenta-se como doutrina bíblica para nós novos céus e nova terra. E parece figurar profeticamente Isaías capítulo 11, capítulo 65
e 66. Esses textos, ao que tudo indica, são messiânicos e apontam para o reino vindouro do Messias e o seu povo redimido. Isaías 65, versículos 17 a 25, é a passagem veterotestamentária que aponta para essa realidade de novos céus e da nova terra pela primeira vez. As questões levantadas pelos estudiosos se Isaías viu todas as desdobraduras históricas da sua visão ou se Isaías profetizou um tempo do qual ele não conhecia. Ao meu ver, o profeta é visionário. Ele tem conhecimento de todo o conteúdo da sua profecia e de desdobramentos que terá. Então, nesse sentido, o profeta Isaías recebe a revelação do mundo vindouro e comunica ao povo de Deus numa linguagem veterotestamentária, significando para a primeira aliança, o povo de Israel, com quem Deus tinha aliança pactual. Isaías capítulo 66, versículo 22, nos afirma categoricamente: porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E o vosso nome. Então, é uma profecia muito importante já no Antigo Testamento. É claro que os alinhados com a teologia liberal ou com a alta crítica afirmam que o livro de Isaías não foi escrito somente por Isaías, mas eles trazem a ideia do trito Isaías, ou seja, 3 Isaías na história que escreveu esse livro. E eles costumam dizer que o primeiro Isaías é muito histórico, o segundo Isaías é muito profético, o terceiro Isaías é bastante escatológico, diferenciado. É claro que essa ideia liberal de esquartejar a revelação profética que Deus concedeu a Isaías, eu não vou defender essa crítica ao texto bíblico porque parte do princípio da dúvida e confunde a mentalidade do leitor. E o nosso objetivo é ressuscitar o autor, redimir o texto e reformar o leitor das Escrituras. E esse tipo de leitura ou hermenêutica completamente duvidosa confunde a mente das pessoas. O fato é que Isaías aqui recebe a revelação de Deus do estado eterno e vindouro que nos aguarda. Os novos céus e nova terra, pode ser no singular, novo céu e nova terra, é o estado eterno. O destino final dos crentes não é o céu. Costumeiramente, na igreja, as pessoas dizem que o destino final da igreja é o céu. Mas, na verdade, o destino final da igreja é o novo céu e a nova terra, o estado vindouro. Então nós vamos habitar na nova terra, que também é o novo céu, e não no céu, que é um estado intermediário. Porque quando o crente morre, o seu corpo é sepultado e seu espírito vai para o seio de Abraão, conforme Lucas capítulo 16. Ali aguarda, desfrutando delícias intermediariamente no espírito, mas o corpo sepultado. Então, nós estamos incompletos. No novo céu e na nova terra, que é a ressurreição final, para adentrarmos, estaremos completos, desfrutando para sempre com o Senhor pela eternidade afora. Então, o destino final da igreja não é o céu. O céu é um lugar intermediário. O destino final é
o novo céu e a nova terra, o estado eterno, a eternidade. Pois bem, novos céus e nova terra é o paraíso de Deus que nos espera. Foi preparado pelo próprio Deus desde a fundação do mundo. E Jesus é o caminho para a casa do Pai, restaurada ou consumada. Isso está bastante claro na leitura de João capítulo 14, quando Jesus apresenta-se como um caminho para a casa do Pai. Casa preparada desde a fundação do mundo para os seus eleitos. O habitante desta terra física é Adão, com a sua descendência. O habitante do novo universo eterno, ou estado eterno, é o homem justo, justificado por Cristo, o segundo Adão espiritual, o Adão arquétipo, do qual substitui o tipo, que nos oferece plena varonilidade para nos habitar para toda boa obra no tempo e na eternidade. No tempo, na igreja, na eternidade, na igreja redimida, restaurada eternamente. Pois bem, aqui no versículo 17, pois eis que eu crio novos céus e nova terra. O grande problema aqui é entender a palavra criar. A palavra criar aqui em hebraico é barar. E alguns costumam dizer, Deus vai criar novamente céus e terra? Ele já não fez isso? Foi o pecado que contaminou a criação de Deus. Por que Deus irá desfazê-la e depois fazer novamente? A ideia aqui não é criar do nada, mas restaurar a criação. O novos céus e nova terra é a restauração de Deus para o seu povo habitar. Ou seja, é o habitat da igreja na eternidade. É claro que alguns mais alinhados à interpretação dispensacionalista, os pré-milenistas, histórico-dispensacionalistas e progressistas, eles costumam entender Isaías 65, versículos 17 a 25, como se cumprindo num período do milênio, que foi o nosso assunto semana passada, Apocalipse capítulo 20. Claro e evidente que o texto não aponta para Apocalipse capítulo 20, aponta para Apocalipse capítulo 21 e 22. É ali a descrição de 7 coisas novas. 7 coisas novas. Então, nesse sentido, a ideia de que Isaías 65, versículo 17 a 25, dispensacionalista, de que se cumpre, como também Isaías 11, se cumpre no milênio, que é um período literal de 1000 anos, onde Cristo, a partir de Israel, vai reinar com a igreja, tendo possibilidades de pecado, Satanás enganando as nações e Cristo reinando com a sua igreja, como se fosse um reinado terreno, literal, e é muito estranha ao sentido de Apocalipse capítulo 20, como vimos na lição anterior, e também muito complexo de acordo com Isaías 65, versículos 17 a 25. Na verdade, eles começam a dizer que isso aqui é literal, terreno, que Cristo vai reinar a partir de Israel, 1000 anos, literalmente, e as razões que eles colocam é que no novo céu e na nova terra não haverá morte. E Isaías 65, versículo 20 diz, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. A palavra amaldiçoado aqui
cortado da comunidade por causa da falta de arrependimento espiritual, confunde-se aqui o conceito de uma vida ideal no Israel glorificado, ou seja, a igreja, depois da restauração ou consumação final, com um conceito de milênio e a vida eterna. O conceito de milênio literal. O versículo 18 diz: exultareis perpetuamente, ou seja, eternamente. Então o texto não fala de uma literalidade terrena, mas de uma vida eterna, perpétua, glorificada, restaurada, consumada. Na verdade, o enfoque aqui é a criação. É a criação. Se vocês perceberem, o versículo 25 diz: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com boi. Pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, nesse sentido, o enfoque é a criação. A criação, em Gênesis 1, é boa. Gênesis 3 é má. Atos capítulo 20 é redimida. Apocalipse capítulo 21, 22 é restaurada ou consumada. Ou seja, a história bíblica é a criação de Deus. A criação é boa. Na queda, com a entrada do pecado no mundo, é má. Na cruz de Cristo, é redimida. E na consumação, é restaurada. Então, nesse sentido, o enfoque é uma restauração da criação, uma nova criação, uma nova cidade, porque o mundo começa no jardim, na zona rural, e termina numa cidade, na zona urbana. Então, Deus criou o homem para que ele vivesse em contato com a natureza e a dominasse. Mas o homem pecou e foi expulso desse paraíso. O paraíso é santo, o homem não. Deus manteve o paraíso, mas o homem foi expulso do paraíso. E eu não sei se Adão foi salvo. Porque Adão pecou, foi expulso do paraíso, não há uma palavra de arrependimento. As escrituras não falam da salvação de Adão. Espero em Deus que ele tenha sido salvo. Ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Mas não é dito se Adão foi salvo. E a sua descendência é restaurada pelo segundo Adão, que é Cristo. Então, nesse sentido, Deus não vem recriar novos céus e nova terra. Pelo contrário, vem restaurar a sua criação, que é boa. Na queda é má, na cruz é redimida, na consumação é restaurada. Essa criação, ela será completamente restaurada na linguagem de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3. Como nós veremos aqui, que os crentes não aguardam o céu, que é um estado intermediário, que vai acabar. Os crentes aguardam novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. Essa é a esperança da igreja. Nesse sentido, nós não estamos a caminho do céu. Nós estamos a caminho do estado eterno. Novos céus e nova terra. Pois bem, e ali os resquícios do pecado ou da queda não terá nenhuma visibilidade. Ou seja, você vê que o pecado, ao entrar no mundo, contaminou a criação como um todo, que aguarda a sua redenção, por ocasião da segunda vinda de Jesus. E quando a criação foi submetida ao pecado, os animais começaram a se devorarem. É possível que o leão comesse capim antes que Adão caísse. Mas quando Adão caiu, o leão passa então a devorar para se alimentar. Então, veja o versículo 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Então, nesse sentido aqui, é que a criação de Deus
será restaurada e o pecado será desfeito. A linguagem aqui é uma linguagem simbólica, porque o texto é escatológico. Mesmo no Antigo Testamento, Isaías tem essa visão de todas as etapas do cumprimento da profecia de Deus. E o versículo 20, que fala sobre morte, na verdade é um símbolo para dizer que ali não haverá mais morte, não haverá mais dor, mais maldição. Por quê? Pó será a comida da serpente. O mal não fará mais dano ao povo de Deus. O povo de Deus não vai mais pecar, não vai ser amaldiçoado, não vai ser expulso do paraíso, porque é o retorno do Éden. O Éden vai retornar. Ou seja, Deus vai abrir as portas do Éden para que, na verdade, Deus já abriu as portas do Éden pela cruz. Quando Cristo morreu na cruz, nós podemos agora voltar ao Éden restaurado. Ou seja, Apocalipse 21, 22 é o retorno do Éden, o segundo Adão e a sua descendência redimida, a sua igreja restaurada, eleita. O mundo começa no jardim e termina numa cidade, porque a cidade, depois que o homem foi expulso do jardim, se tornou algo completamente anti-Deus, no sentido de que o homem construiu a cidade para ser independente de Deus, e agora Deus vai restaurar essa concepção. Então, Isaías 65, versículo 17 a 25, não se refere a um milênio literal, como pensam os dispensacionalistas, mas se refere, Isaías 11, 65 e 66, a novos céus e nova terra, o estado eterno, o mundo vindouro, o retorno do Éden, o segundo Adão, que é Cristo, e a sua descendência redimida, desfrutando dessas delícias e alegria perpétua, numa linguagem escatológica veterotestamentária, afirmando que não haverá dor, morte, maldição, a serpente será completamente destruída, a criação será restaurada, e ali estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a linguagem que Isaías emprega sobre este assunto. Mas nós não temos tempo para entrar nos detalhes totalmente. Nós vamos agora então para Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 8. Nós vamos ler o texto e explicá-lo à luz do que já vimos em Isaías 65. Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas coisas são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de água, da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Novo e nova, no grego, é kainos, e não significa recriar, mas no sentido de novo em qualidade.
além de novo, temporariamente, ou seja, restaurado. Por ocasião da segunda vinda de Jesus, quando estudamos segunda carta de Pedro, capítulo 3, nós vimos a restauração de todas as coisas. É que esse mundo não vai acabar, esse mundo vai ser restaurado. O pecado é erradicado e se tornará o habitat dos redimidos do Senhor. Contemplamos um universo de tipo diferente, no qual não há necessidade do sol, da lua e das estrelas. O versículo 23, o mar já não existe. O mar talvez simbolize a desordem, o conflito, a maldade. Esse sentido maligno será completamente excluído da nova ordem. Pode ser aqui que desfrutaremos literalmente dessas delícias perpétuas na eternidade. É claro que a linguagem empregada aqui é simbólica para tratar do que nós vamos desfrutar na eternidade. É claro que a linguagem empregada por João aqui é simbólica espiritualmente. Em oposição ao pensamento filosófico grego, que separa o mundo material da ordem espiritual, o Apocalipse, no capítulo 21 e 22, consistentemente ensina que o homem viverá eternamente sobre a terra redimida, perfeitamente adaptada à felicidade dos redimidos. Ou seja, é isso que nos aguarda em última instância. Não é o céu, que é um estado intermediário, é o novos céus e nova terra, o estado eterno, o destino final dos eleitos de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 8, é uma espécie de resumo do restante do capítulo 21 e capítulo 22 como um todo. E aqui nós percebemos uma linguagem muito, muito significativa, pouco explorada na igreja, e que nós precisamos entender melhor do que se trata aqui. Na verdade, se trata de um novo universo, a cidade e o jardim. O capítulo 20 de Apocalipse terminou com um temível contraste entre os que estão registrados no livro da vida do Cordeiro e os que sofrem a segunda morte no lago de fogo e enxofre. E assim, entre a vida e a morte como destinos alternativos que esperam a humanidade. Os capítulos 21 e 22 também mencionam a segunda morte, versículo 8, mas todo o foco deles está na vida. O livro da vida, capítulo 21, versículo 27, a água da vida, capítulo 21, versículo 6, e a árvore da vida, capítulo 22, versículo 2. Ora, a vida eterna significa o conhecimento pessoal de Deus por meio de Jesus Cristo, conforme João, capítulo 17, versículo 3. Exatamente como a segunda morte significa a separação dele. Além disso, João ilustra essa vida, o destino último e glorioso do povo de Deus, pelo uso de 3 metáforas distintas. A primeira é de segurança na cidade de Deus, a Nova Jerusalém. A segunda é de acesso à árvore da vida no jardim do Éden restaurado. A terceira é do relacionamento íntimo da noiva e do noivo no casamento, ou borda do Cordeiro Celestial. Então, nesse sentido, o nosso destino final não é o céu, que é um estado intermediário e incompleto, com tempo para acabar. É incompleto porque o nosso corpo está sepultado e o nosso espírito desfruta temporariamente. Na ocasião da segunda vinda de Jesus, o corpo é ressuscitado e então adentraremos novos céus e nova terra, que é o estado eterno, onde vamos desfrutar eternamente dessas delícias perpétuas que Deus tem reservado para os seus desde a fundação do mundo em Cristo, que é o caminho para a casa do Pai. João
possui uma facilidade notável de misturar suas metáforas simbólicas. Ele salta abruptamente de uma para outra, a cidade, o jardim e o casamento, sem nenhum senso aparente de incongruência. Assim como o leão da tribo de Judá transformou-se num cordeiro que precisa ser morto, como vimos no capítulo 5, versículo 5, assim a cidade santa que João vê descendo do céu, isso aqui é interessante, porque a cidade santa ela vai descer, nós não vamos subir, nós vamos ficar. Esse mundo será completamente restaurado. João vê descendo do céu da parte de Deus, está preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. É tão difícil visualizar uma cidade como noiva ou uma noiva como cidade. É estranho, mas é a pura realidade. Tanto a noiva quanto a cidade é a mesma coisa. Elas estão preparadas e adornadas para o próprio Deus. E o seu Cristo, quando é visualizar um leão como cordeiro ou um cordeiro como leão. Extremamente, não é difícil interpretar os símbolos. Todas as três metáforas, a cidade, o jardim e o casamento, representam o nosso relacionamento pessoal íntimo com Deus, por eternidade afora, que começa agora, quando nos reconciliamos com Ele, e será consumado quando Cristo vier segunda vez. Então, nesse sentido, Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 8, é tudo novo. Novos céus, nova terra, novo habitat. E Deus fala de bênçãos na negativa, e Deus fala de maldições na positiva, como nós veremos agora, em Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 8. A primeira parte, tudo novo. A segunda parte, a cidade, capítulo 21, versículos de 9 a 21. A nova cidade. E Apocalipse capítulo 22, versículos de 1 a 6, o novo jardim, o Éden, retorna restaurado para o povo de Deus. Nós não vamos ter tempo de abordar tudo isso. Se vocês tiverem interesse nesse tipo de literatura, eu aconselho os 7 livros do Dr. Heber Campos sobre o habitat. Bom, caído, restaurado, redimido e consumado. E os seus livros que vai ser lançado. Acompanhe essa trilha porque é muito boa e ele trata esse assunto com maestria. É claro que nós não temos tempo para abordar esses assuntos aqui. É muito longo, pouco explorado. A igreja não estuda sobre o Novos Céus e Nova Terra. É impressionante. O analfabetismo bíblico sobre esse assunto é absurdo. Mas nós vamos somente abordar os versículos 21 a 8, certo? Vamos então olhar aqui. Os 8 primeiros versículos do capítulo 21 parecem celebrar a novidade da obra escatológica de Deus. São variações sobre o tema da novidade. Ora, João viu o novo céu e a nova terra, não no sentido de recriados, mas no sentido de restaurados. O mal erradicado e tornando o habitat para que o povo de Deus possa ali habitar, ou seja, uma nova criação. A criação é boa, na queda é má, na cruz é redimida, na consumação é restaurada ou consumada. E Deus há de restaurar a criação completamente. Uma nova criação e uma nova cidade há de surgir no estado eterno, que é o nosso destino final. E não o céu, como vulgarmente se pensa. Ora, João viu o novo céu e a nova terra, versículo 1, a que desceu a nova Jerusalém. Por conseguinte, a antiga ordem passou, versículo 4. Ou seja, Adão e a sua descendência. A antiga ordem passou, deixou de existir. Agora é o segundo Adão, que é Cristo, e a sua descendência redimida, que vai habitar o novo Éden restaurado. O Éden volta. Na verdade, o Éden começou a voltar através da cruz de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz,
nós começamos a voltar ao Éden. E por ocasião da segunda vinda de Jesus, nós vamos entrar no Éden, restaurado e consumado. E Deus estará para sempre conosco. Deus não vai habitar em nós, nós vamos habitar nele. Como veremos aqui. Por conseguinte, a antiga ordem já passou. Em seu trono, Deus pode declarar: estou fazendo novas todas as coisas. Versículo 5. Na verdade, Apocalipse 21 e 22 fala de 7 coisas novas. Novos céus, nova terra, nova cidade, nova Jerusalém, novo jardim, etc. e tal. Então, trata dessa novidade que Deus vem trazer ou inaugurar na segunda vinda de Jesus. A promessa de um novo céu e uma nova terra foi primeiro feita por Deus a Isaías, capítulo 65, versículo 17 e 66, versículo 22, como nós vimos aqui na primeira parte da exposição. Jesus mesmo falou disso como a regeneração de todas as coisas, Mateus 19, versículo 28. E Paulo escreveu como a criação, sendo liberta de sua escravidão à decadência, em Romanos capítulo 8, versículo 21. É importante, pois, afirmar que nossa esperança cristã aguarda um céu etéreo, um universo renovado, relacionado com um novo presente por continuidade e descontinuidade. Não será tédio? Não será chato? Pelo contrário, o novo céu e a nova terra, nós estaremos ali desfrutando em família do Senhor, trabalhando, vivendo para a glória do Senhor. E será maravilhoso viver a eternidade. Não tédio, como algumas religiões propagam. O paraíso do islamismo é um lugar onde várias virgens está para que os homens desfrutem, segundo o Alcorão. O paraíso do judaísmo é completamente diferente do paraíso que o cristão se propõe a dar. Infelizmente, muitas seitas mais recentes não têm a concepção do novo céu e da nova terra, onde é muito claro nas Escrituras, em Apocalipse capítulo 21 e 22, esse estado eterno que nos aguarda. Assim como o indivíduo cristão é uma nova criação em Cristo, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, a nova pessoa, ainda que transformada, e assim como o corpo ressuscitado será o mesmo corpo com a sua identidade intacta. É claro que você percebe que quando Jesus ressuscitou, ainda as suas cicatrizes poderiam ser notadas por ocasião de Tomé. Lembram? As cicatrizes na mão, nos pés. Mas o corpo é redimido, adaptado ao habitat eterno. Ainda que investido de novos poderes, assim também o novo céu e a nova terra não serão um universo substituto, como se criados de novo, mas um universo regenerado, purgado de toda a imperfeição presente, já sem dor, pecado ou morte, o mal, personificado pelo diabo, a besta que sobe do mal, o poder político, o anticristo, histórico e escatológico, a besta que sobe da terra, o falso profeta e a grande meretriz, porque Apocalipse trata sobre 3 mulheres. Apocalipse 12, a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas, que representa a igreja do Antigo Testamento, da qual estava grávida, geração após geração, do Messias, que haveria de nascer e o dragão desejava devorar, mas as consequentes derrotas do dragão, como vimos aqui no capítulo 12. Capítulo 17 e 18 fala sobre a ascensão
Capítulo 17, da grande meretriz, a prostituta das colinas romanas. E o capítulo 18, a sua queda. A grande meretriz, a igreja comercializada, prostituta, apóstata. E Apocalipse, capítulo 21, fala da cidade, do jardim, da noiva, adornada para o seu cordeiro. É o casamento da noiva com o cordeiro. Essas bodas celestes que nos aguarda. Isso se refere ao casamento final, escatológico, da igreja com o seu Cristo. Essa é a mulher restaurada, redimida. João acrescenta o detalhe de que o mar já não existe. O mar representa o conflito, o mal, a desordem. Isso, algumas pessoas lamentam porque não haverá o mar, mas não há papel para o mar no estado eterno. Muitos que amam e lamentam o mar não precisam lembrar que para Israel o mar simboliza a aflição, Isaías 57, versículo 20 e 21, a separação, Salmo 139, versículo 9 a 10, e a hostilidade a Deus, sendo o ambiente de onde isso emergiu a besta do mar, Apocalipse 13, versículo 1. Em seguida, João ouve uma voz alta que emana do trono de Deus, falando com ele em discurso direto e explicando o significado da descida da Nova Jerusalém. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ou seja, nós não vamos ser habitados pelo Senhor como somos agora. Nós seremos a habitação no Senhor. Nesse sentido, nós vamos habitá-lo e não ser habitado. Não haverá noite. Não haverá a luz do dia. A luz é o próprio Deus e o Cordeiro a sua lâmpada. A cidade que nós não podemos medir literalmente, porque seria impossível. Na verdade, se fôssemos ver aqui os 12 mil estádios que representam quase o tamanho do território do Oriente Médio, isso não pode ser literalmente, é uma descrição simbólica da Nova Jerusalém, a cidade que desce ao nosso encontro, restaurada, consumida, nós que somos o povo de Deus. Você já pensou nisso? Você já imaginou isso? Que maravilha será? E nós percebemos aqui que esta declaração maravilhosa é ainda mais impressionante porque incorpora a fórmula da aliança que ocorre várias e várias vezes em todo o Espírito, a saber, serei seu Deus e vocês serão meu povo. O resultado desse relacionamento vivo com Deus e seu povo é que já não haverá lágrimas, morte, luto, choro ou dor. Pois essas coisas pertencem à antiga ordem decaída do mundo que agora passou. Aliás, como continua a voz do céu, estou fazendo nova todas as coisas. E só ele pode fazer isso, uma vez que ele é o alfa e o ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última, o princípio e o fim, o começo e o fim. Até aqui, nos primeiros versículos do capítulo 21, foram mencionadas duas das metáforas da vida eterna em Cristo, que é a cidade, a Nova Jerusalém, e o casamento, a noiva lindamente vestida para o seu marido espiritual. Agora, a terceira é pelo menos sugerida em referência aos sedentos que são convidados a beber sem custo, já que é no jardim que se encontra a fonte da água da vida. Versículo 6. Os vencedores, os que se recusam a ceder às tentações desse mundo, são mencionados junto com os sedentos. Em contraste, são alistadas 8 categorias de malfeitores
que serão excluídos da cidade, do jardim e do casamento final de Cristo e a sua noiva. Em vez disso, encontrarão seu lugar no lago de fogo. O restante do capítulo 21 e a maior parte do capítulo 22 devotam-se principalmente à elaboração das 3 metáforas. Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 8 é um resumo do restante do capítulo 21 e capítulo 22 a respeito do estado eterno. Aqui é descrita bênçãos na negativa e maldições na negativa. Versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eis que faço nova todas as coisas. Versículo 5. Versículo 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Ou seja, Deus habitará neles. Nós seremos do Senhor. Faremos morada nele. E estaremos para sempre com ele e o seu Cristo. E quem será excluído dessa cidade? Os covardes. Aqueles que não confessam ou professam Jesus neste mundo. Os incrédulos, que não acreditam que Jesus é o Senhor, segundo a carne. Aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, aqueles que negam que Jesus é o Cristo. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas para nós, os redimidos, é bem-aventurança eterna, é gozo. É isso que nos aguarda. Essa é a expectativa cristã. Essa é a expectativa cristã. Nós vamos habitar na Nova Jerusalém, na nova cidade, a nova criação, o novo jardim do Éden, restaurado. Não haverá noite, nem dia. A luz será o nosso Deus e o seu Cristo. As nações serão redimidas e não mais enganadas por Satanás e os seus adeptos. Não haverá lágrimas, não haverá dor, não haverá luto, não haverá pranto, angústia, mal. Serão excluídos os pecadores e ali será um habitat onde os santos terão vez. Trabalharemos, cantaremos, viveremos em família do Senhor pelos séculos dos séculos e para sempre. Essa é a expectativa do crente em Jesus. O nosso destino não é o céu, pois é um estado intermediário e incompleto. O nosso destino é novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde estaremos para sempre com o Senhor. Deus vem tirar a maldição da cidade. Não haverá mais vírus chinês. Não haverá mais luto, mais dor, mais conflitos políticos, econômicos, tecnológicos ou científicos. Não haverá pandemia, porque ali, no jardim restaurado do Éden, nós teremos acesso ao fruto da árvore da vida. Não haverá ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. O mal será erradicado. Pense nisso. Pense nisso. Foque a sua mente nisso. Porque é esse o destino que nos aguarda. Comece a estudar novos céus e nova terra, porque é ali que você vai viver para sempre. Talvez alguns, eu estou construindo a minha casa. Mas não é aqui o nosso lar. Não é aqui o nosso descanso. Nós estamos se preparando para viver aqui, porque a nossa natureza terrena é inclinada a esse mundo mal. Nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Não haverá maldição, não haverá dor, a criação será redimida. Você vai perceber o leão comendo com o boi, o lobo com a ovelha,
A serpente não será mais venenosa. Estaremos ali para sempre com o Senhor, como família do Senhor. Nós habitaremos nele e não ele em nós. Nós estaremos diante do trono, trabalhando eternamente para o Senhor, no lugar maravilhoso, sublime, de delícias e alegrias perpétuas, onde nós não vamos sentir dor, tristeza. Os nossos entes queridos, de acordo com a família da aliança, estaremos para sempre com o Senhor ali. As denominações deixarão de existir. Não existem denominações privilegiadas. Ali só haverá o povo de Deus, e esse povo será somente de Deus, e não de pastores, papas, bispos, arcebispos, etc. e tal. Pelo contrário, ali nós seremos o único povo de Deus, casados com o Cordeiro. É o casamento. Hoje, o casamento, segundo Deus, é compromisso, depois preparação, depois a efetivação do casamento e então as bodas do Cordeiro, que é as núpcias. É isso que nós estamos aguardando, o nosso casamento com Cristo, o casamento final da igreja, onde nós estaremos para sempre com o Senhor, nessas delícias perpétuas. Você já pensou nisso? Isso ocupa quanto de espaço na sua mente? Você já imaginou que não haverá mais templo? Necessidade de ir à igreja? Porque nós seremos a igreja e estaremos para sempre com Ele. Você já imaginou viver num local onde você pode tomar do rio da água da vida, comer do fruto da árvore da vida, habitar no Senhor Deus, ser iluminado pelo seu Cordeiro e estar ali para sempre na nova criação, na nova cidade, no novo jardim, o Éden restaurado, de onde fomos expulsos no nosso pai Adão, e nós estaremos com o Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a entendermos e compreendermos Isaías 65, versículos 17 a 25, que é a profecia e os seus desdobramentos na mente do profeta Isaías, e Apocalipse capítulo 21 e 22, que revela 7 coisas novas para nós hoje. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que essa palavra esteja constantemente na nossa mente. Hoje termina nossa série de exposições escatológicas. Aqueles que têm mais curiosidade a respeito, nos visite. Na PIB de Goiânia, estamos expondo Daniel capítulo 11 e Apocalipse 14. Próxima semana nós vamos começar exposições nos salmos cristológicos, proféticos. Cristo nos salmos. Nós vamos começar a estudar cada salmo messiânico. E vamos começar com o Salmo 2. Aguardo vocês. Próximo domingo, nesse mesmo horário. E quando voltar à normalidade, estarei com a igreja de 9 às 11, todo domingo. E vamos marcar outro dia para a nossa live, para que possamos ter esse contato. Muitas pessoas têm assistido ao vivo e depois. Entendam, meus irmãos, isso é uma maravilha. É maravilhoso pensar no novo céu e nova terra e entender que tudo isso é possível por causa da cruz de Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que possamos pensar nisso sempre e sempre, em nome de Jesus. Amém.